Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com Camila Frender. Aê, estou de volta! Sim! Eu gosto que às vezes as pessoas falam assim, chama Camila Frender, ela nunca foi. Eu falo, oi. Foi sim. Ela já foi umas 3 vezes. Eu fico muito puta quando falam isso no meu também. Chama ela nunca foi. Foi sim, querida. Tá? Foi sim, senhora. Não vem com essa, não. Nem comece. E lembrando, gente, se vocês estiverem assistindo o podcast Caso Bizarro, é semanal, são 2 episódios por semana. Então, primeiro, segunda-feira a gente tem em qualquer agregador de podcast. E também no canal Wonder Brasil, se você quiser ver nosso look, o nosso… Sim, eu fiz até um brincão, vem conferir. Exato. Dá pra conferir. E às quartas-feiras é exclusivo do Amazon Music. E, gente… eu que preciso te dar as boas-vindas, né? Muito obrigada. Tô sabendo aí. Você tá sabendo da fofoca? Gente. A gente pode falar? Acho que a gente pode estar falando. Então vamos estar falando, né? E aí, como é que é ser… Seja bem-vinda ao Wonder. Muito como obrigada. É que é? Eu tô muito animada. Vou estar lá com Gabriel Santana. Amor na Influência, tá? Toda terça-feira. Vamos começar aí uma nova temporada e eu estou nessa. Então tem, assim, convidados maravilhosos, tá? Muita gente de nomão vem aí. Episódios com temas incríveis. A gente vai falar de rejeição. A gente vai falar de OnlyFans. Tá? Vai ter coisas picantes também. Então vem aí, aguardem. Legal, doida pra acompanhar aí. Aproveita e vai lá já. Segue a gente, tá? Amor na Influência. E dá os likes lá, que isso é ótimo pra nós, tá bom? Ajuda, pra eu já chegar bem na fita. Obrigada. Já põe os likes, já segue, né? Enfim, já, faz todo esse rolê aí. Todo rolezinho. Bom, então bora começar com o Jornal Bizarro. Que delícia. Hoje eu trago aqui uma notícia tranquilinha, tá? Tá, é sempre bom, né? Sempre astral. Sempre bom. Uma notícia de 9 de maio de 73. Tá. Por Associated Press. E o título é 3 pernas, olhos cor-de-rosa do tamanho de lanternas. Um monstro em Enfield. Henry McDaniel diz que atirou e feriu um monstro na porta da sua casa e está preocupado que ele possa voltar para se vingar. McDaniel, de 50 anos, disse que tinha acabado de voltar de uma reunião na noite de quarta-feira, quando ouviu algo arranhando sua porta. Tinha 3 pernas, disse ele, um corpo curto, 2 bracinhos curtos e 2 olhos cor-de-rosa do tamanho de lanternas. Tinha por volta de 1,5 metro de altura e era cinza, e ele estava tentando entrar na casa. McDaniel disse que bateu a porta, pegou uma pistola e uma lanterna e voltou para a porta da frente. Avistou o monstro a cerca de 3 metros da casa e disparou 4 tiros. Quando dei o primeiro tiro, sei que acertei. A criatura soltou um rosnado muito parecido com a de um gato selvagem. Mas ele fugiu através de um arbusto em uma ferrovia que passava ali perto da casa dos McDaniel. A polícia, convocada pelo assustado McDaniel, chegou tarde demais para localizar a criatura, mas viu seus rastros ao redor da casa. Ele disse que as pegadas eram como as de um cachorro, exceto que tinha 6 almofadinhas nos dedos. Ele disse ter certeza que não era cachorro, que não era canguru, porque ele já teve um canguru de estimação enquanto servia no exército. Você acredita que eu tava pensando em canguru? Porque pra ser tão alto, né? E ter essa força. E aí eu pensei numa coisa horrorosa. Não sei se eu vou ser censurada aqui, se eu posso dizer. Mas a questão das 3 pernas, você me entende? Verdade. Pensei que ele podia estar animado. O canguru tivesse empolgadinho. Tava com uma ereção. Vou matar alguém, tô feliz. Tô feliz. Me ocorreu. Meu Deus. Ele fala que não, que ele né, diz que tem memória fotográfica. E aí diz que algumas crianças da escola tinham contado pra ele que tinham visto uma criatura semelhante no estádio da escola. E aí essa história toda ficou conhecida como o monstro de Enfield. E isso é bem famoso, assim, na internet.
tipo… Várias Até hoje teorias. tem várias teorias do que seria esse monstro de Enfield. O olho cor-de-rosa, você não acha uma coisa querida? Eu gostei, sabia? Eu tava nervosa com as 3 pernas, mas os 2 bracinhos curtos me pegou. Me pegou Porque demais. assim, ou é um canguru ou é um tiranossauro rex. Que é né? fofo, Que né? é fofo. Uma coisa Horácio. Uma coisa Horácio. Sabe assim? Aqui, Tipo, eu acho assim. muito bonitinho os bracinhos. E aí eu fiquei, não tem como você ter, sabe, raiva de alguém que tem os bracinhos curtos. Não, porque você faz assim, segura na testinha É e fofinho. acabou, né? É fofinho. O olho cor-de-rosa me pegou um pouco. Eu fiquei mexida. Eu acho que era como lanterna, tipo, quer dizer, uma luz rosa. Brilhou, né? Esse rapaz que encontrou, né? Ele tinha vindo de um pub, de repente, tinha bebido um pouco mais. Ele gostava, era do tipo de pessoa que, sei lá, sentava pra relaxar e tomava um uísque. Porque às vezes a gente pode, né, ver um pouco… Assim, ter um… Acabar exagerando, né? Aumentar a história. E daí ter que justificar que deu 4 tiros e era um canguru. Entendi. Aí teve que botar peso nisso, né? Teve que criar uma historinha. Teve que talvez arrastar o cachorro dele pra fazer umas patas, Pegadas, eu acredito nisso também. Porque de repente a polícia chegou lá e falou, fudeu. Bebi, fiquei louco e dei 4 tiros pra cima. Exatamente. Você viu quem fecha com ele, na verdade? As crianças da escola. Porque criança, se você falar, eu acho que tinha um negócio estranho, ela já fantasiou o dobro. Exato. Estavam fechados com ele as crianças. Tipo, não é assim, com todo respeito, mas não é a fonte mais confiável. Não, até tenho uma em casa, eu tenho um local de fala. E você vê só, o meu filho, ele tem uma formiga imaginária. A gente vai confiar nessa pessoa? O que é um canguru imaginário pra quem tem uma formiga? Uma formiga que anda assim pela casa, segurando na mão. Ele tem uma formiga imaginária. Gente, eu tô apaixonada por isso. Virou, o meu primeiro livro infantil é sobre a formiga imaginária dele. A Kibi. Chama Kibi a formiga, amiga. Chama Kibi. Ele que deu o nome. Mas ela é vegana? Eu nunca perguntei, mas uma vez eu perguntei à mãe dela. Temos a mãe, e uma vez eu perguntei… Como é que chamava a mãe? Tinha um nome da mãe, eu esqueci agora. E eu perguntei, e o pai dela? E aí ele olhou pra mim e falou, a gente não fala sobre isso. Ah, meu Deus! Então acho que a mãe solo… Ciara, a mãe é a Ciara. Tá, a Kibi, filha da Ciara. E é um gatilho falar do pai. Não falamos sobre ele. Tá. Eu respeitei, não quis forçar. Eu acho que daqui a uns anos eu tento de novo. Aí eu volto aqui, pode ser um caso bizarro. Vai que a Ciara esteja preparada na nossa época. De repente a gente traz a Ciara pra uma entrevista. Eu preciso, aí vai ter que ser videocast. Eu fico aqui assim, segurando as formigas. E eu acho que é importante a gente trazer a Ciara, mas trazer também a Kibi. É a Kibi. É a Kibi. Porque aí a gente consegue ver se as duas estão falando a mesma coisa e bater a narrativa, né? Acho importante. Porque é importante. Sim, tá. Vamos… Então, fica combinado. Tá, assim que eu sentir que tá legal lá em casa… Que elas moram num vaso em casa. Elas moram num vaso. Moram lá, sim. E agora tem uma abelha também que se juntou. A imaginação, por isso que eu falo, um canguru de olho rosa não é nada. Gente, não é nada. Agora tem a Zizi, que mora em casa também, que é tipo o táxi delas. Elas pegam carona. Que fofo. Entendeu? Vai, volta. Elas estavam… Ele me disse, aí eu já não posso te confirmar, que elas estavam em Paris nas Olimpíadas. Elas foram com o Zizi. Gente, mas eu iria muito. Eu também, super, viram um skate. Tipo… E ele via elas na plateia. Olha, Kibi, olha a Ciara. E eu ficava, é verdade. Tô com tempo pra discutir. Acho que chega num ponto da vida que a gente tem que aceitar também. Tá corrido, né? É sobre isso. Porque a gente fica adulto, aí não é mais divertido. Não, a gente é chato, eu não quero estragar. Porque já estragaram o meu rolê, sabe? Aí eu parei. Eu podia estar vendo canguru agora. Eu vi, inclusive, quando era mais novinha. E aí, hoje em dia, o que aconteceu? Estragaram meu rolê também. Então, ficam falando, não é nada, você não viu nada, não existe. E tal, e aí você para de ver, sua conexão é totalmente cortada. Total. Não seja esse adulto. Gente, vamos… Chama a Kibi pra ir aí. Eu acho que e assim, pede pra Zizi, né? Zizi. Pra Zizi. Porque a Zizi também poderia deixar a Kibi em vários lugares, já que ela é o táxi. Ela é. E ela vai buscando tal, e a gente vai conseguindo construir melhor, sabe? As pessoas vão conhecendo. Sim, eu acho também. Vou sortear 5 pessoas pra receber a visita da Kibi.
Gente, não pode ter tela, tá? Porque às vezes machuca a Zizi. Ai! Então tem que ter uma tela grande, uma tela passagem grande. boa. Tá, tela uma passagem boa. Não pode ter tela de tipo, inseto, aquelas né? de inseto, porque às vezes a Zizi não vê, ele já me falou muito sobre isso. É um gatilho dela. Meu Deus. Respeitem. Muitos gatilhos. Tem. Mas acho que do pai presente e da tela são justificáveis. Quero entender o que aconteceu. Bom, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma ideia do que é esse monstro de Enfield, se vocês já tiverem visto alguma coisa aí parecida, conta pra gente. E agora, bora pros casos, né? Tá bom, vamos nessa. Vamos lá. O primeiro caso é Tica Tica Bum Bum. Tá, vou levar a sério. O meu caso bizarro aconteceu em 1993, quando eu tinha 3 anos. Nossa, neném, tá. Nenenzinho. Não sei se vocês vão lembrar, mas no início dos anos 90 tinha uma propaganda de calça jeans que tanto homem e mulher ficavam meio que rebolando pra câmera enquanto tinha uma música ao fundo que dizia apenas bum, 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 bum. Gente, aí a pessoa diz aqui, eu já procurei isso no YouTube, mas nunca achei. E nós encontramos. Ai, vocês acharam? Achamos. Queria muito ver, tá? Eu vou, então, se vocês quiserem ver, gente, vai lá no Caso _ Bizarro no Instagram. E vocês vão assistir. Vou colocar aqui agora. Será que eu vou lembrar? Porque eu nasci em 81. Cara, eu não lembrava disso Em 93 eu tava grandinha e já. eu achei. É 100% mulher objeto. Aham. Basicamente, a gente vai explicar como é que é. Mas é basicamente isso. Tipo, eram umas bundas, Eram assim, bundas, de calça jeans. E o que importava era a bunda. Então a pessoa não mostrava nem a cara. Era só o close da bunda. E um homem abaixado na altura da bunda. Abaixado, fazendo uma cara meio… Ele faz uma cara muito assustadora. São 2 caras fazendo uma cara muito assustadora. E tipo, apertando, assim, fazendo… E tipo, dançando bum, dançandinha. Bum. E apalpando. E apalpando. Muito, muito esquisito. É, legal. Bem bom. Bom, vamos lá. A minha mini versão de 3 anos de idade era fissurada nessa propaganda. E eu adorava ver a bunda ali, meio que rebolando com a câmera focada nos bolsos da parte de trás. Até hoje eu reparo em bunda e me considero uma ótima admiradora. Bom, viciou, né, nas bundas. Viciou. É o lance dela. Ok, então você já sabe dessa parte de criança adoradora de bundas. A minha mãe sempre foi muito curiosa, cabeça aberta pra conhecer novas religiões, igrejas, etc. É muito bom ver essa coisa da bunda. E a próxima frase… A minha mãe, muito religiosa. A minha mãe é muito aberta pra essa religião. E ela assim, ó, na bunda. Como a gente vai conseguir conectar? Maravilhoso. Vamos lá. Certo dia, minha irmã mais velha, eu, minha mãe, uma amiga dela e sua filhinha de 9 anos, fomos saciar um pouco dessa curiosidade. Elas decidiram entrar num templo, numa Assembleia de Deus, algo do tipo. Só sei que era um lugar onde eles acreditavam no diabo e em possessão demoníaca. Bom, corta a cena, todo mundo ali, na igreja. Um pastor ali falando com a plateia. E tudo normal até aí. De repente, eu me afastei da minha mãe e fui parar atrás do pastor, no púlpito. Ele estava fazendo seu sermão. E dentre algumas coisas que ele dizia, tinha uma palavra que parecia ser escarraia. Pelo menos todos nós lembramos da palavra como escarraia. Não sei. Aparentemente, eu fiquei hipnotizada pela bunda dele, enquanto ele se movia por ali. Do pastor. Do pastor. Fascinante. Falando escarraia pra lá e escarraia pra cá. Gente, e ela tinha 3 anos, como que ela tem essa lembrança, essa memória né? tão nítida. Claro que meus pensamentos impulsivos venceram e agarrei a bunda dele, que nem acontecia na propaganda da calça jeans. Bum, 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 bum. Ela coloca assim. Não bastasse isso, eu comecei a imitar o pastor e gritava bem alto, escarraia! Meu Deus, ela entrou com tudo. Minha mãe, quando viu aquilo, teve um ataque de riso junto com a amiga dela, o nosso grupinho. O pastor, né, sem saber que era a mãe dela também, foi até a minha mãe. E, né, minha mãe já estava rindo muito, provavelmente com falta de ar. E disse que ela estava possuída pelo demônio e começou a exorcizá-la. A criança? Não, a mãe. A mãe. A mãe. E ela ria ainda mais da situação. Meu Deus, ela não conseguia parar de rir. Nessa hora eu não sei onde eu tava, provavelmente correndo atrás da bunda do pastor. Nesse dia, o meu fascínio por bundas, decorrentes da falta de noção da TV aberta brasileira dos anos 90, fez minha mãe ser exorcizada. Sendo que quem devia estar possuída era eu. E todos nós fomos expulsos da igreja. Não, quem tava possuído era o mercado publicitário. Vamos pôr a culpa no mercado publicitário. Por favor, joga o pastor lá. Olha, não dá. Essa história é muito legal. Sempre que a gente relembra, a gente dá muita risada. Eu não tenho muito memória desse dia em si, mas lembro da propaganda de calça jeans e espero que vocês também consigam acessar na memória de vocês.
É isso, beijos, escarraia, gente. O que será que ele falava? Eu fiquei tentando entender, tipo, escarraia. Sabia que eu tenho uma história de um amigo? O Rosner, sabe? Uma vez ele tava num lugar e ele tava saindo com um menino. Eu acho que era uma coisa meio assim. E aí, ele achava o menino meio esquisito, assim. E ele entendeu que quando o menino foi embora, o menino falou pra ele, Avohai. E ele ficou com aquilo anos. Avohai, que é uma letra de música, acho que é do Zé Ramalho até. E ele ficou… E o menino era do teatro, ele falou esse povo do teatro, sabe? Super exótico. Falou Avohai, eu nunca entendi, nunca mais falei com ele. Fiquei impressionado com Avohai e parei. Aí ele contando essa história, anos depois, uma amiga que tava com a gente falou… Ele não falou Avohai, ele falou revoar. Ai, meu Você Deus. que entendeu errado. Você acredita que ele ficou a vida inteira achando que era Avohai, era revoar? Muito bom, gente, né? alguém precisa dizer o que é escarraia. O que é escarraia? Deve ser algum tipo de revoar. Não deve? Deve ser. certeza. E tem que ser alguém muito da igreja. Porque eu era de outra igreja. A minha era o que eu ficava impressionada era o Rosana nas alturas. Que eu ficava, onde está a Rosana? E a Rosana. Gente, eu ficava muito nervosa com a Rosana. Eu também achava que era Rosana nas alturas. E eu ficava tipo assim, desce, Rosana, pelo amor de Deus. Gente, o que Rosana fez? E a gente ia ficar segurando, né, umas folhas, umas coisas. Então a minha igreja era outra. Agora, você que era dessa igreja, tem que, né, ajudar a descobrir o que é. Manda pra gente também. Se alguém souber de alguma coisa que poderia ser escarraia. Escarraia. Chama escarraia. Não tenho ideia. E ela coloca assim, bem escarraia, com vários As no final, assim. Mas é, assim, sensacional, né? O que leva… Pra mim, o mais fascinante é a memória. Ela lembrar de tudo isso. Provavelmente talvez a mãe tenha ajudado, né? Contar um pouco do que aconteceu. Mas é coisa que marcou muito, né? Mas marcou. Que fica. Não, imagina você… sua mãe ser exorcizada porque você… Agarrou numa bunda do pastor, porque você ficou louca em bunda. Tipo assim, não faz… tudo muito… muito bom. Maravilhosa. Um beijo, tá? Pra você. Um beijo pra escarrar. Ela não falou o nome dela. Então eu só não mostro minha bunda porque ela não tá na melhor fase. Não vale a pena, tá? O take. Eu acho que ela ama todas as bundas. Tá. Então depois, se você quiser, me manda uma mensagem, eu te mando uma foto por inbox. Uma foto. E você guarde. Não exponha a minha bunda. Agora eu leio a minha. Isso. Minha filha, mãe da minha mãe. Começamos assim. Oi, Mabê e Camila. Podem me chamar de Aru. Meu relato é sobre minha filha, que tem 4 anos de idade, e a chamarei de Pepe. Tudo aconteceu quando ela tinha entre 2 e 3 anos. Eu tenho muito medo de criança já, que diz que tá sacando coisa. Já me pega aqui. Pepe sempre foi muito esperta e aprendeu a falar bem cedo. Como uma boa sagitariana, é festeira e tagarela. Na época, eu morava em um puxadinho em cima da casa da minha mãe. Com o meu retorno ao trabalho, minha mãe que ficava com ela, pois as escolinhas estavam fechadas devido à pandemia. Ai, menina, sei que tu passastes. Quando minha filha completou 2 anos, eu considerei que ela falava o suficiente para colocá-la em uma escolinha, e um pouco antes dela completar 3 anos, nós nos mudamos para outra cidade. Pois eu consegui comprar a nossa casinha. A gente tava falando… É verdade. No backstage sobre conseguir comprar casa, a nossa amiga conseguiu, tá? Arrasou. Foi nesse período que ela começou a me falar algumas coisas que eu achava meio esquisitas. De gostos e atividades que realizava quando ela era adulta. Eita. Ai, não apagaram a memória, entendeu? Deixaram ativado a vida passada. Até aí, nada bem. Pois eu, como simpatizante da doutrina espírita, ela já entendeu tudo. Fiquei pensando, pronto, minha filha lembra das vidas passadas. Sim, nós estamos com você. Então aí. Essa situação foi ficando mais frequente. Ela fazia enormes relatos de sua rotina quando adulta. Tudo bastante estranho para uma criança de 3 anos. Gente, imagina essa criança. Tô apavorada já. Passando um tempo…
Seus relatos passaram a narrar de quando ela cuidava da minha mãe. Agora pegou. De como tinha particular predileção pelos momentos onde cuidava dos cabelos dela. Até aí, realmente tudo bem. Eu resolvi perguntar, você brincava de cuidar da avó quando a gente morava lá, né? E ela respondeu, não, mamãe. Quando eu era adulta, eu cuidava dela, dava banho nela, vestia as roupinhas nela. Meu Deus. Eu senti o joelho arrepiar, eu acho que tá vindo de Sim. baixo pra cima. Aí pronto, na minha cabeça eu tive certeza que ela foi mãe da minha mãe. E por isso minha filha, mãe da minha mãe. A minha certeza foi quando ela falou sobre o penteado que a minha mãe usava quando era criança, sendo que minha mãe nunca tinha contado pra ela. Sim, eu fiz questão de confirmar. Eu fiquei muito feliz com isso tudo, pois eu sentia muito falta da minha avó. Ai, que bonitinho, me deu vontade de chorar. Tenho até na minha cabeça que gosto tanto de cuidar dos meus pacientes idosos para preencher essa falta que sinto dela. Ai, você é linda. Eu tenho muitas lembranças dela e ela faleceu quando eu tinha apenas 5 anos. Olha, as pessoas estão muito boas de memória. Muito. Porque não tinha celular. Agora que a gente não tem mais cérebro. Aí não ferrou. Tinha. Se ela escolheu voltar como minha filha, eu sou muito grata por Deus permitir. Minha filha tem algumas manias que minha mãe sempre fala que lembra a minha avó. E também diz algumas coisas que parecem saídas da boca da minha avó. Eu fico pensando se a genética explica, pois nós 3 somos muito parecidas fisicamente, mas ao mesmo tempo quero acreditar que minha avózinha está comigo novamente. Claro que se você acredita, eu também. Você também, sim, né? Super. A gente tá acreditando. Obrigada por ler o meu relato. Beijos. Ai, achei muito bonitinho. É a coisa mais. Eu achei que eu ia ficar apavorada, eu fiquei mexida. Eu fiquei mexida também. Nossa, eu sinto muita falta da minha avó. Acho que se eu visse ela de alguma. Sabe, sentir, assim. Acho que isso é muito legal de. Mas ia ser muito. É isso, assim. Tipo, imagina, sua filha chega pra você e fala, não, quando eu era adulta. E ao mesmo tempo é muito doido, porque você não sabe o que é a imaginação da criança. E o que, né? Onde que isso se encontra, mas. Porque crianças são muito imaginativas, são muito inteligentes, mas, cara, ela descrever o penteado da avó, assim, isso é muito foda. Eu tenho uma coisa que é engraçado, o Arthur não tem muito disso, assim, sabe? Graças a Deus, eu vou até bater, ele não fala de espírito, nem que ninguém foi ver, nunca teve muito isso. Mas o meu pai faleceu antes dele nascer, então ele não conheceu o meu pai. E é muito engraçado, porque ele faz coisas que me lembram muito meu pai. E é um jeito de você matar a saudade. Sim. Então, quando ele tá vendo TV, ele deita e cruza a perna igual meu pai e fica mexendo no cachinho igual meu pai fazia. É muito legal, assim. A gargalhada é muito parecida com a do meu pai. E daí eu fico assim, não sei se deu tempo, sabe? Do meu pai reencarnar e vir nele. Mas aí eu fico, deve ser alguma coisa de genética, assim, que traz essa coisa. Mas é um jeito de matar a saudade, é bonitinho. Acho que deve ser gostoso, né? De você sentir que ele tá ali com você. E tipo, imagina, assim, de alguma forma tá perto de você através do seu filho. Acho que é o jeito mais bonito, assim, de comparecer. É muito fofo. Eu gostei. Também não deu pra ter medo desse, não. Fofinho. Foi fofo. O próximo já tentou ligar e desligar? Oi, Mabê e Camila. Sou Elisa, te acompanho desde modos e agora sou super fã do Caso Bizarro. Vim contar a história de uma das primeiras vezes que tive contato com o sobrenatural. Hoje eu tenho 18 anos, mas na época tinha uns 10. Nossa, tá tudo com criança hoje, né? As crianças dominam. Esse caso aconteceu na escola que eu tive aula no Fundamental. Sou de uma cidade muito pequena, com cerca de 3 mil habitantes. Sendo assim, minha turma também era pequena, 6 meninos e 3 meninas. Somos amigos até hoje. A aula de informática acontecia numa sala bem afastada do resto da escola. Não era uma sala grande, porém o ambiente era muito, muito frio. Nesse fatídico dia, a professora teve uma reunião, algo do tipo, e deixou o tema da aula como livre e saiu. Amava esses É uma delícia, momentos. não era sempre. Bom, na minha casa não tínhamos computadores nem celulares com acesso à internet.
Então, eu tinha uma listinha das coisas que eu queria pesquisar ou ver no computador e aproveitava meu tempo de aula pra isso. Naquele dia, cara, isso é muito louco, porque assim, eu não tive isso, né? Imagina, escola, não tinha nem computador. Não tinha. É muito louco pensar assim nessa. Não, o meu era, sei lá, Xerox. É, sabe? Exato. Era muito moderno. O mimeógrafo. Cara, era muito moderno você falar. A professora pedir ajuda e falar: você tira Xerox dessa folha. Eu me sentia tipo. Eu não tive Xerox, pra mim era tudo mimeógrafo no interior. Não, o meu tinha Xerox. O Xerox era, foi tipo, só depois. Sabe? Você falava: como é possível isso? Era muito louco. Naquele dia me sentei sozinha, já que como uma boa nerd, ninguém gostava das mesmas coisas que eu. Da onde você é, amiga? Eu sou de Itajubá. Ah, tá. No interior. E você é de… Eu sou de São Paulo, mas a família da minha mãe é toda de São Pedro. Águas de São Pedro, Piracicaba. Minha avó era de Piracicaba. Então você viveu um pouco no interior. Eu ficava lá nas férias. Eu amava. Eu também. Minhas duas amigas se sentaram do outro lado da sala e os meninos nas outras mesas. Lá estava eu toda plena, pesquisando a letra de uma das músicas do Vitor e Léo. Ai, que amor! Engraçado, ela anotava várias coisas pra pesquisar. Uma música do Vitor e Léo. E anotando num papel pra depois cantar em casa. Ai, gente. É decorar, né? E os outros meninos estavam provavelmente jogando Free, que era muito famoso nessa época. Uma plataforma de jogos online que eu não faço nem ideia. Pela metade da aula, me lembro de escutar uma música bem estranha vindo do outro lado da sala. Olhei pra trás e vi que vinha de um vídeo de computador das meninas. Depois de mais algum tempo, ouvi um grito, tomei um susto e percebi que eram minhas amigas. A turma inteira foi até lá pra ver o que tinha acontecido. E eu, curiosa, não fiquei de fora. Elas estavam pálidas. Quando perguntamos o que tinha acontecido, elas responderam rápido, do jeito que conseguiram. As duas resolveram ver um vídeo amador do velório de um cantor que tinha falecido há pouco tempo. A ideia. E bem na hora que o vídeo fazia um tour, entre aspas, pelo velório, chegaram perto do caixão. Assim que a câmera mostrava o rosto do cantor, a tela ficou preta e o monitor apagou. Foi tudo muito rápido, e apesar da tela ter apagado, a música continuava, parecia até mais alta. Eita! Não sei explicar como era a música, só que era horrível. Tipo um tema de filme de terror. Gente, será que era um vírus isso? Sei lá, acho que… Eu pensei, lembra que tinha o cavalo de Troia? Porque tipo… Bom, ficamos em choque. Por mais que os computadores às vezes tivessem problemas, aquela música ainda estava tocando, cada vez mais estranha. Acredito até que dê pra explicar racionalmente tudo, mas não consigo pensar como agora. Porém, no teclado, as luzes do Caps Lock e afins estavam tudo acesas. A gente notou. E com a música ainda tocando, que as luzes começaram a piscar em sequência. E aí, quando a gente percebeu isso, entramos em pânico. Instintivamente, arranquei o computador da tomada. Arrasou. Pasmem, a música continuou. Não arrasou. A gente se afastou. Um colega meu começou a chorar. Não sei dizer quanto tempo a música ainda ficou tocando depois do computador estar totalmente desligado. Gente, pelo amor de Deus. Assim que a música parou, alguém foi chamar a professora, que, claro, não acreditou. Naquele dia eu tive tanto medo que eu tive que dormir com a minha mãe. E minha amiga que estava vendo o vídeo disse que ficou uma semana sem conseguir dormir direito. Com o passar do tempo, aconteceu comigo o que acontece com outras crianças que presenciam algo bizarro. Passei a imaginar que era coisa da minha cabeça, que tinha sido imaginação. Sempre. Olha lá, estragando. Acontece que ano passado, nos últimos meses, quando estávamos no terceirão, minha turma continuou junto até o último ano, perguntei a eles se eles lembravam do episódio. E pro meu terror, todos confirmaram que tudo realmente aconteceu. E que eles ainda tinham um pouco de medo do acontecido. Reviramos o YouTube de ponta cabeça para ver se achávamos o tal vídeo, mas nada. Acredito que provavelmente foi derrubado pelo conteúdo. Não acredito que tenha muito a ver com o vídeo, nem com o cantor. Não é como se ele tivesse espírito vindo atrás da gente. Mas sinto que talvez alguma coisa tenha se aproveitado da situação para nos dar um baita susto. Beijos. Tipo um espírito zombeteiro. Um zombeteiro. Eu acho que é isso. Vírus já não dá mais pra ser, porque desligou o computador, né? Não era pro negócio continuar, então… Porque assim que desligava, ele já fazia… Né? Acabou. Não é que ficava… O famoso desligou, tirou o fio da internet e os problemas acabaram. Era isso mesmo. Só que não acabou. Cara, eu não sei o que eu faria, assim. Acho que eu ia ficar apavorada. Cara, eu sou medrosa até hoje, tá? E é uma questão que eu não consegui resolver em terapia mesmo. É meu medo de escuro. E medo de dormir sozinha.
Por isso, eu me cerco de pets, né? Por isso tanto pet. Que eu fico com eles. Parece que quando eu vou dormir, eu volto a ser criança. E eles são os adultos que estão perto de mim. Se eu não tô dormindo com o André ou com meu filho e tal. E eu sei exatamente essa sensação de você saber que você viveu uma coisa muito louca e você precisar dormir com a sua mãe, porque senão você não vai dormir. Eu tinha, sabe? Eu tive algumas experiências assim. E isso de você deixar o tempo passar, porque aí você esquece, né? E quando você retoma, parece que você volta naquele mesmo ponto de pânico quando você começa a conversar com as pessoas, né? Sim. Isso é muito ruim. É muito bizarro, porque é exatamente isso, assim, eu acho que tem coisas que às vezes eu lembro. Eu tinha muito medo de monstro quando era criança. E eu lembro que eu falava assim pra minha mãe, eu tô com medo do monstro. E aí eu dormia com ela. O Arthur tem uns medinhos, me chama, tipo 4 da manhã. E aí eu fico nessa, tipo assim, eu precisava dormir com ela. Senão, ou então eu ficava acordada durante o dia e dormia, assim. Tinha muito medo de dormir durante a noite sozinha. Eu também. Eu podia dormir à tarde sozinha numa boa, mas à noite, pra mim até hoje, me apavora. E teve uma coisa que aconteceu, eu não lembro se eu contei já aqui isso. Que foi uma vez que a gente tinha voltado de viagem. E tinha uma mala pequena no meu quarto. E minha mãe, sabe quando chega de viagem, a mãe já vai pôr as roupas pra lavar? Sim. E minha mãe virou e falou: pega lá a mala que tá no seu quarto, que eu já vou pôr as coisas pra lavar. E quando eu cheguei no meu quarto, eu juro por Deus, Mabê, a mala tava tremendo. Não tinha pet na minha casa, tá? Porque foi antes do Conhaque, meu primeiro cachorro. Em casa o pessoal bebia. Assim, meu Deus. O pessoal bebia. O Conhaque, a gente pegou, eu devia ter uns 8, 9 anos, então eu devia ter uns 6, 7. Tá. A mala tremeu e levantou. Pelo amor de Deus. Eu lembro que a mala levantou, eu devia ser pequena assim, ela levantou bem na minha altura, sabe assim? Eu não conseguia gritar. Eu fiquei tipo… paralisado. E aí uma hora eu saí correndo e minha mãe viu que tinha acontecido alguma coisa muito séria, assim. E eu contei e ela ficou, não, tá tudo bem, olhando pro meu pai. Mas até isso é a única coisa que aconteceu comigo que eu de fato não sei explicar. E eu tenho a memória muito clara desse dia. E a minha mãe entrou comigo no quarto, depois olhou a mala e falou: olha, não tem nada aqui dentro. E ficou por isso mesmo. Olha só. Hoje eu vou dormir com a minha mãe? Vou, porque eu lembrei dessa história. Hoje eu vou ter. Mãe. Oi, mãe, tudo bom? Não, saudade da senhora. Tá frio hoje, né, mãe? Mãe, não, vou dormir com você porque tá muito frio. Tá muito você frio. Deve estar com frio. Eu não quero a senhora com esse pé gelado sozinha. Aí já gruda. Ai, sim. É tipo… E é muito louco, porque hoje a gente não pode mais ter, né? A gente precisa enfrentar algumas coisas. Então, a gente vai tentando, depois de adulto, tentando encontrar um caminho. Mas é muito engraçado, porque teve um dia que eu tava, tipo, super nervosa, sei lá, no passado. 37 anos de idade. E eu lembro que minha mãe mandou uma mensagem na hora. Eu vi que ela tava acordada. Aí eu liguei pra ela e a gente ficou conversando no telefone. Foi meu jeito de dormir com a minha mãe. Ficar mais tranquilinha. Mas assim. Porque se você conversa com alguém, eu faço isso às vezes. Ou você assiste um desenho, você sai do módulo apavorada. Exato. É o primeiro passo pra você conseguir dormir dali 2, 3 horas. Pra dar uma acalmada. Cara, mas esse dia eu não sei explicar. Esse dia é o meu dia, é tipo o dia dela, o meu é desse da mala. Porque, cara… Depois você nunca mais nada aconteceu. Sobrenatural, assim. Não, nunca. E coisas assim que eu achava estranho, eu rapidamente encontrava a solução. Por exemplo, primeira vez que eu fui dormir na minha casa sozinha, minha mãe falou: você não vai conseguir. Eu tinha, sei lá, 22, 23. Você não vai conseguir, daqui meia hora você tá me ligando pra voltar pra casa. Não, mãe, foi uma questão de honra. Falei, vou trancar tudo. Trancar a porta da sala, da cozinha, do corredor, do meu quarto. Quando eu fui fechar a porta do meu quarto, eu escutei um… assim, do outro lado do quarto. A minha primeira ação foi querer sair correndo e ir pra casa da minha mãe. Eu falei, eu não posso. Eu tenho 20 e poucos anos, eu preciso enfrentar isso. E aí eu repeti o movimento, e aí eu entendi que tinha um vitrô
na janela do quarto que fazia, sabe, o vento da porta fechando. E era só isso. Então, todas as outras vezes eu encontrei uma solução, sabe, uma resposta para aquela coisa esquisita. Sim. Menos essa vez. Não tem como. Porque como é que vai levantar? Qual que vai ser a reação? Entrou uma pomba e ela tava dentro da mala. Não tem como. Não tinha o que explicar, falar. Tipo, racionalmente. E isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui. Porque muitas vezes as pessoas falam, você acredita em todas as histórias, nananã. E tipo, cara, eu acho que o mundo não é só o que a gente tá vendo, sabe? Tipo, eu acho que nem tudo a gente explica racionalmente. Inclusive, eu acho muito chato você pensar que a vida e todas as coisas que existem você consegue explicar através da ciência. Não, muito. Sabe? Não é possível. Eu não quero viver nesse mundo assim. Mas você não acha? E aí é uma noia bem grande, tá? Que a gente treina o nosso cérebro e o nosso olho pra parar de ver essas coisas? Eu acho. Conforme a gente vai crescendo? Eu acho que as coisas continuam acontecendo. Porque é isso, mas a gente evita, sabe? A gente evita ou dá essas explicações, exatamente. Entendeu? Porque assim, você acabou de falar, tipo, porque o Vitrô fazia isso quando você… E se por acaso o Vitrô ouviu e falou assim, vou enganá-la de novo. Puta. E ele enganou você, vou ficar fazendo. Vou ficar fazendo. Mas na verdade não é. Era só o Vitrô que enganou você. E porque é isso, a gente quer encontrar uma explicação, às vezes a gente encontra, satisfazemos com pouquíssimo. Sim. E seguimos a vida. Só que aí, quando a gente parar pra olhar, isso não tava bem assim. Eu acho que a gente treina a visão mesmo, é uma parada do cérebro. É tipo quando a gente vive um trauma muito grande, a gente bloqueia da memória uma fase da vida, sabe? Sim. Acho que conforme a gente vai crescendo, essas coisas que são inexplicáveis e às vezes insuportáveis da gente assimilar, a gente dá um jeito de filtrar elas. Tipo de impedir, né, que chegue, porque a gente não quer. Não vai saber lidar. Não sabe lidar. E quando você é criança… Você tudo lida. é novo. Tudo é novo. Então, até pode dar medo, mas de certa forma a criança não é covarde. Não, e você ainda não bloqueou nada. Nossa, real. A gente é muito louca, né? Que delícia. Eu amo. É muito bom, por isso, chegar em casa hoje, abrir alguma coisa, bloquear. Eu vou ligar pra você. Você me liga, a gente dorme no Viva Voz, sabe? Deixando no Viva Voz. E daí você, qualquer coisa que falou, ouvi um barulho, eu falo, tô aqui. Tô aqui. Sou eu. Sou eu. Bora pro próximo. Acho que é você, né? Sou eu. Atividades paranormais. Oi, Mabê, oi, Camila. Podem me chamar de Afrodite. Sou nordestina e meu caso aconteceu entre 2015 e 2016. Meu cunhado presenteou a minha irmã com um pinguim de pelúcia, que, quando pressionado, fazia um som simulando a ave pulando na água. Tá bom. Acompanhava um cartão que dizia, meu amor por ti é igual ao de um casal de pinguins. Se um morre, o parceiro vive, permanece viúvo para sempre. Achei assustador. Achei um pouco profecia. Nossa, sim. Não tá meio pesado? Mas meio tudo pesado. Bem. Vamos lá. Na época eu interpretei como a coisa mais romântica do mundo. Mas hoje acho um pouco bizarro, que bom. Hoje acho um pouco bizarro se tornar viúvo e nunca mais se encontrar no amor. Também acho. Um pouco, né? Pois bem, em seu aniversário de 33 anos, sem problema de saúde aparente, ele infartou. E posteriormente foi vítima de um AVC hemorrágico gravíssimo. Meu Deus! Ficamos extremamente abalados e, com o tempo, fomos seguindo nossas vidas. No mesmo ano de sua morte, eu estava sozinha no apartamento. Bom, ele morreu então. Toda a minha família havia viajado e eu, como uma típica jovem de 20 anos, estava me sentindo afodástica por estar só e fui fazer o proibido. Assistir um filme de terror à noite. Eu amei que o proibido dela é isso. Eu achei que ela ia chamar uma galera, bebê. Exato, Não, assistir um filme de terror à noite. Não lembro qual era, mas estava suficientemente cagada de medo, mesmo com as luzes acesas. Repentinamente, houve um som estranho bem no meio do filme. Pausei e voltei 15 segundos. Eu já fiz isso. Então… Pra verificar se o ruído se repetia. Porém, não era o caso. A mesma coisa comigo. Eu também voltei pro filme.
E também não repetia no filme. Ou seja, o barulho tinha acontecido Tinha na minha acontecido. casa. Talvez fosse outro apartamento. Eu amo, por isso que eu moro em prédio. Esse é meu raciocínio, ó. Talvez fosse outro apartamento, um vizinho. Enfim, eu amo ter gente. Eu nunca vou querer morar em casa ou nesses apartamentos que só tem uma pessoa no andar. O elevador abre na casa da pessoa. Eu preciso ter o vizinho de porta, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho de trás. Ou então encanamento, porque encanamento faz. O som também. Eu preciso disso. Talvez fosse outro apartamento, um vizinho, enfim. Continuei tranquilamente assistindo o meu filme. 5 minutos depois, o som se repetiu e eu vasculhei o apartamento buscando encontrar sua origem. Quase desistindo, abri o guarda-roupa de minha irmã e procurei qualquer coisa responsável por isso. Foi quando ouvi mais uma vez o splash e tudo se esclareceu. Era o pinguim emitindo o som, sozinho. Não preciso dizer que retirei as pilhas, não é mesmo? Até aí, tudo bem, só que não. O que fez o meu orifício anal trancar, tal qual o cofre do Banco Central, foi a ave emitir o ruído sem estar com a pilha. Ai, meu Deus. Isso foi o suficiente para que eu rezasse o credo, Ave Maria, Pai Nosso, oração de São Bento e a de São Miguel Arcanjo. Ela abriu um cardápio. Cara... E foi lá, rezando. Maria passa na frente. Depois disso, ele ficou em silêncio. Ela exorcizou o pinguim, basicamente. Até hoje, o tenho comigo em memória do meu cunhado. Nunca contei a ninguém sobre o ocorrido, pois, obviamente, ninguém acreditaria. Porém, eu tava. A gente acreditou, tá? Eu também. A segunda ocasião em que ocorreu algo bizarro foi em 2020, na pandemia. Na primeira semana de abril, meu avô foi uma das vítimas fatais dessa doença maldita. Na semana seguinte, minha tia e também madrinha também foi vitimada. E na terceira semana, meu Deus do céu, minha tia sofreu um AVC hemorrágico, tal qual meu cunhado. Meu Deus. Foram 3 semanas engolindo um luto para sofrer por outro. Nossa, é verdade, foi uma sequência. Na semana do luto sofrido pela partida do meu avô, eu tive pensamentos terríveis. Mas o que mais me perturbou foi um no qual eu estava procurando por ele em um local estranho, até que ao abrir uma porta, eu o encontrei sentado numa cadeira. Uma pessoa que estava lá perguntou se eu desejava algo e eu respondi, vim buscar meu avô. Ela sorriu de uma maneira bizarra e respondeu, seu avô? Ele está morto. Quando olhei novamente para ele, percebi que ele estava entrando em decomposição. Meu Deus. Horror. Em outro pesadelo, eu estava em uma sala, quando alguém me chamou perguntando se eu gostaria de saber como meu avô estava. E em seguida, puxou uma gaveta do necrotério e me mostrou seu corpo também em estado de putrefação. Caramba, muito pesadelo. Muito pesado, né? Eu moro em um condomínio e minha varanda é grande e espaçosa. É o suficiente para 2 pessoas transitarem sem se esbarrar. Na semana da morte da minha tia e madrinha, eu estava no quarto, que fica atrás da varanda, e já era noite. Tinha recém acabado de pedir bênção para minha mãe antes de dormir. Preciso ressaltar que nessas semanas, somente ela e eu estávamos por lá. Enquanto eu li um livro, ouvi em alto e bom som 2 cadeiras na varanda sendo arrastadas. Elas são de plástico. Percebi que elas se moviam como se 2 pessoas estivessem se sentando nelas e estavam se arrumando sobre elas, como se quisessem se sentar melhor na mesa. Não foi 1 ou 2 vezes, foram 3. Eu levantei receosa e eu sei que vocês me julgarão. Não vamos não. Pois é dessa forma que os personagens de filme de terror morrem. No entanto, eu apenas fui checar se a minha mãe estava dormindo e de fato ela estava. Não tive a menor coragem de verificar o que estava acontecendo na varanda. Eu realmente me fiz de doida e ignorei esse surto. Só que, obviamente, meus contatos com o paranormal não pararam por aí. Na morte da minha tia, eu não aguentei tanta dor e decidi dormir no quarto dela. Ao acordar no dia seguinte, fiquei de olhos fechados, porém consciente. Até que alguém se sentou ao meu lado na cama. Era muito perceptível a sensação da cama afundando ao meu lado. Meu Deus.
O problema é que ao abrir os olhos, reparei na minha mãe dormindo igual pedra e roncando tranquilamente. Pois é, isso me ocorreu. Depois disso, em que eu estava, obviamente, com o cu trancado a 7 chaves, um perfume… isso já aconteceu comigo de perfume, depois eu conto. Um perfume emanou pelo quarto, um perfume tão bom e suave que eu não gostaria que seu aroma se dissipasse pelo ar. É logicamente impossível que o perfume de qualquer condômino entrasse pela porta do meu apartamento, ainda mais chegando ao último quarto, extremamente distante da porta de entrada. E depois disso… nada mais me ocorreu, ainda bem, pois não quero mais vivenciar tais experiências. Aliás, até onde eu sei, minha família não possui espíritas ou médiums. E caso eu seja um médium, prefiro não descobrir, tá vendo como a gente… já quer cortar. Nesses 2 episódios, quero muito crer que foi uma forma do meu cunhado e das minhas tias se despedirem de mim. Quanto aos sonhos com meu avô, não consigo e nem quero interpretar, pois foram assustadores. Perdão pelo relato longo, atualmente tenho 28 anos, sou graduada em Direito e estudo para concursos relacionados à área da perícia criminal. Olha que coisa louca. Desejo muito sucesso e vinda longa ao caso bizarro, com amor e carinho, Afrodite. Cara, que primeiro sinto muito, né, meus sentimentos, porque, meu Deus… Muitas mortes, né? Muitas mortes, e assim, muitas mortes consecutivas. Eu acho que… sei lá, essa coisa dos pesadelos, né, você… ter dificuldade de lidar mesmo, porque a gente não normalmente não tem a gente não nos ensina a lidar com a morte, né? Não. É muito difícil a gente não sabe. A gente não sabe lidar com a morte. Agora, ainda mais com tantas mortes acontecendo tão rápido e não só isso, né, gente, mas no momento da pandemia, que já foi de uma forma muito traumática, né? Porque a gente via muita coisa sendo falada, muita coisa sendo dita, muitas mortes acontecendo. E a gente com medo, né, também. E a gente com medo o tempo todo. Então, assim… Cara, você devia estar em constante estado de alerta, de medo. Deve ter sido muito pesado. Eu acho que foi uma mistura disso, né? Tipo… Mas isso do cheiro… Eu tive mais de uma situação que… Do perfume. Teve uma vez até… Eu morava no mesmo prédio da minha mãe, uma época. Antes de eu ter o Arthur. Uhum. E aí um dia eu morava, tipo, sei lá, no 7 e ela no 9, sabe? Uhum. E um dia eu tô na sala, chega um perfume da minha avó, assim, mas muito. Eu saí correndo igual uma louca pela escada de incêndio, abri a porta da minha mãe e falei, vem agora, vem agora, vem agora. Desci com ela na escada e a gente entrou na sala da minha casa, assim. E eu falei, o cheiro da vovó, o cheiro, tipo, chorando. E a minha mãe ficou, tipo… Sabe, cheirando e falando, é minha mãe, é minha mãe. Também sentiu. Que foda. E a avó já tinha falecido? Já, minha avó tinha falecido, eu acho que fazia uns 5 anos. Nossa. Que ela tinha falecido. Que foda e sabe o que é maluco? Porque quando minha avó faleceu, e ela faleceu no postinho de Água de São Pedro. Porque a Água de São Pedro não tem hospital, né? Tem só um posto. E ela tava muito ruinzinha e era uma coisa assim, não valia a pena levar pro hospital, ou de São Pedro, ou de Piracicaba. Então ela morreu no postinho de águas. E aí quando eu subi pra casa dela, meu avô ainda tava vivo. Ficou todo mundo mal, né? Meus primos, minha tia e tal. E eu entrei no banheiro e eu peguei um perfume dela. E eu guardo o perfume dela. Então, eu achei mais incrível. Porque a única coisa que eu tinha… tenho 2 coisas da minha avó. Um açucareiro. Que tem aquelas coisas bem de interior. Que tem a abelha dentro, sabe? Com a resina por fora. Sim. Eu tenho esse açucareiro e um frasco de perfume. Olha. E veio esse cheiro, assim. Caramba. Foi muito lindo. E agora, o caso, gente, é uma palavra em francês. Vou dar aqui o meu melhor. Nossa, vai, vem. Que vamos lá. Deliverance. Oi, Mabê e Camila. Eu me chamo Renato e vou relatar a minha abdução. O ano era 2017 e eu não estava numa fase muito boa da vida. Meu relacionamento não estava bom. Além do desgaste de longos anos, eu tinha virado uma dona de casa dependente. Principalmente do ponto de vista material. Eu já estava de saco cheio do vício em cigarro do meu namorado, dos excessos de álcool nos finais de semana, entre outras questões que não vêm ao caso.
Tinha ingressado na graduação, pois estava desempregada. A maior parte dos meus amigos de faculdade já tinham se formado e ido embora. Eu me sentia muito sozinha, saía muito sozinha. E entrei numa pira que eu tava virando um fantasma. Eu tava realmente muito triste e frustrada com a vida. Paralelo a isso, eu comecei a ter alguns episódios de paralisia do sono. Ai, eu tenho pavor disso. Nossa, eu morro de medo. Sempre ela, né? Mas vou me ater apenas à experiência de uma delas. A minha experiência de abdução. Tinha bebido um pouco, sim, é verdade. Tomei um banho e fui dormir. Bom, ao menos tentar dormir. Meu namorado estava fedendo a álcool e roncava. Estava agoniada, pois sentia que a insônia estava a caminho. A insônia eu não sei explicar, mas ela chega pra mim quando o coração bate mais quente. Nossa, que diferente essa explicação. Olha, coração bate mais quente. E sabia que ela falou agora? E eu sei que eu vou ter dificuldade pra dormir quando eu tenho muito calor no pé. Eu não sei se tá ligado já a uma perimenopausa, porque eu vou fazer 43. Mas o meu pé começa até a transpirar. Você acredita? Você sente. E aí eu sei que vai ser difícil eu dormir. Nossa, o meu eu sinto pelo nariz. Ah, nariz também é um saco. Tipo assim, não, esse nariz não vai me deixar dormir tão cedo. E aí você vira pra esse lado entope aqui, você muda de lado entope aqui. É insuportável, tá? É um inferno. Estava deitada de barriga pra cima, tudo escuro, olhos arregalados. De repente eu comecei a sentir que havia alguém andando pelo apartamento. Era uma presença sombria e ameaçadora que perambulava pelos cômodos e eu sentia que estava avançando pelo corredor rumo ao meu quarto. Eu não conseguia me mexer nem falar nada, só conseguia mexer os olhos. Quando olhei para os pés da cama, eu vi 3 formas humanoides. Eram altas, quase batiam no teto, e as suas peles pareciam a estática de uma televisão de tubo. Os corpos esguios contrastavam com as cabeças grandes e ovais. Os olhos eram grandes, triangulares e muito pretos, profundos. Aqueles olhos pareciam não ter fim. Quando essas figuras apareceram, a sensação de ameaça no apartamento desapareceu. E eles começaram a chegar muito perto. Um deles sussurrou algo em francês no meu ouvido. Gente, como pode em francês? Sim, em francês. Que coisa! Não entendi nada, porque eu não falo francês, nem tinha pretensão de aprender naquela época. Mas será que era francês mesmo? Ou era uma língua alienígena? Como é que era? O avohai? O avohai. Era francês ou era avohai? É, podia ser um avohai. Já a pessoa fala, nossa, era avohai. Eu vou morrer. Também não tinha como lembrar o que foi sussurrado ao meu pé do ouvido. Poderia ser o segredo para a paz mundial, jamais saberiam. Em seguida, o ET encostou o dedo no meu pescoço, na altura da traqueia. E foi apertando, apertando. Eu sentia seu dedo entrar pela minha garganta até sair pela minha boca. Quando eu consegui me livrar daquela paralisia, eles sumiram. Dei um pulo da cama e corri até o banheiro. Minha garganta estava arranhando. Comecei a tossir seco e cuspir sangue. Meu Deus. Credo. Fiquei uns 2 dias com uma sensação de dor na região da garganta e um retrogosto de sangue na saliva. Depois desse dia, não me recordo de sentir nenhuma presença maligna no apartamento. Meses depois, comecei a trabalhar. Meu relacionamento acabou, me mudei daquele AP, conheci a melhor pessoa do mundo. Busquei conhecimento, voltei a estudar, mudei de carreira, de cidade e de vida. Hoje em dia estou muito feliz. Gente, tem um pessoal que tá precisando de uma visita dessa. Tá muito. E essa palavra que eu falei no início, que é délivrance, sei lá como é que fala isso. Délivrance. É livramento? É livramento em francês. Eu fui atrás dessa palavra pra colocar. Cara! Eu acho que foi isso que o ET falou pra ela. Entendeu? Gata, vaza. Porque assim… Avohai. Não, arrasou, a gata arrasou. Era isso que era presença maligna. Era o cara. Você tá vivendo, né, como dona de casa, daquela situação, só trabalhando pra ele e sem ter a sua vida, né? Sem ter seus amigos, etc. Sabe o que eu fiquei pensando? Que às vezes acontece alguma situação assustadora pra gente ver que não é mais assustadora do que a situação que a gente tá. Sim. Ela tava num relacionamento né? Com um cara nada a ver. E aí aparece ET, enfia o dedo na garganta. E ela fala, nossa, nem isso aqui tá me assustando tanto. Nem isso é pior que a minha vida. Eu vou sair daqui e vou resolver. Eu acho que foi isso. Foi isso. Que ela precisava ir pra… Foi esse estalo. Talvez a gente precise que um ET enfie o dedo na nossa garganta pra gente Vamos tentar não chegar nesse ponto?
Vamos tentar só perceber antes. Ficar mais atento. Né? Mas que bonito esse trabalho do ET, né? Que ele teve esse cuidado. Mas né? eu fiquei tocada porque existem vários momentos da nossa vida que a gente para e a gente olha e fala, cara, minha vida tá uma bosta, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E é isso, nem sempre o ET te mostra, né? Às vezes você precisa você mesmo identificar, então… Porque tem muita gente, né? Imagina o ET indo salvar todo mundo. Exato. Vamos poupar um pouco, Vamos ele deve estar super, né? Workaholic aí. Exatamente. Se você tava assistindo esse episódio, né? Ouvindo esse episódio agora, e você sentiu que isso pode falar com você, gente, talvez… né? Toma uma atitude antes do ET. Vai seja buscar, interessante mudar. Vai buscar alguma coisa aí. Ou espera o ET. Ele também tá aí, ele tá na fila. Se tiver muito difícil… Vem aí. Vem aí. Atenção para esse sono. Agora sou eu, né? Agora é você. Era só um peixinho, sabe? Olá, Mabê e Camila, tudo bem? Me chamo Luciana e amo muito Caso Bizarro. Sempre escuto na academia ou no carro. Minha avó era benzedeira. Ai, que tudo! Ai, gente, eu teria sido tão feliz com uma avó benzedeira. Eu tinha uma benzedeira na rua da minha avó, lá em Águas de São Pedro, que era a Dona Júlia. A gente ia muito lá. Eu fui muito em benzedeira por causa do meu nariz. Ah, é? Eu fui por causa do medo. Ela até falou, teve uma que falou, ela tá com o bichinho assustado. E aí fez oração, eu dormia melhor. Aí passava um tempo, voltava a ter medo. Acho que eu tinha que morar com a Dona Júlia. O pessoal não entendia. Minha avó era benzedeira e era muito procurada. Ela só parou de atender quando começou a ficar mais debilitada em relação à mobilidade. Ela faleceu há 2 anos, com 97 anos, e era maravilhosa. Uma vez estávamos conversando e ela me contou a história de uma mulher que a procurou porque gostaria muito de ter um filho. Essa mulher tinha alguns anos de casada e, bom… se hoje a pressão sobre a mulher para ter um bebê era alta, imagina há 60 anos. Pois bem, a mulher engravidou, teve 3 filhos. E na gestação do 4º filho, ela estava com desejo de comer peixe e pediu ao marido para trazer à noite para eles jantarem. Depois do marido sair para trabalhar, a cachorrinha deles, que estava prenha, falou, tá entre aspas, com ela e disse que também estava com desejo de comer peixe. Meu Deus. Então pediu para que ela desse um pouco para ela. Parecia um pedido inocente da cadelinha, mas ela soltou um alerta de que se a mulher contasse para alguém que ela havia falado isso, a mulher morreria. O marido chegou ao final… Bom, não foi um pedido tão tranquilo assim. Não foi, eu tô achando essa cachorra bem da nervosa. O marido chegou ao final da tarde. Ela preparou o peixe pro jantar e todos comeram. Ela comeu olhando a cachorrinha. Desejo da mulher saciado, tudo certo até ali. Porém, ao terminar a refeição, ela jogou os restos do peixe no fogão a lenha. E quando ela foi abrir a boca para contar para o marido o que aconteceu mais cedo, caiu dura na hora. Sempre dou risada lembrando da minha avó contando essa história. Ficava perguntando se a mulher morreu, quem contou a história para ela, a cachorrinha, a alma da mulher… Mas eu amo que a cachorrinha é uma opção de ter chegado pra avó dela e falado, você não sabe o que aconteceu. Não sabe o que rolou. Eu avisei pra ela me deixar o peixe. Eu falei. Ela foi fazer desaforo. A alma da mulher, mas eu que não iria questionar uma senhora de 90 e tantos anos. Um beijo de uma grande fã. Cara, eu acho que foi a cachorrinha. Eu acho, porque se ela já falava mesmo, sim, né? Não, e ela falou, não conta pra ninguém. Aí ela foi abrir a boca pra falar pro cara. E ela foi se consultar com uma benzedeira. Eu acho que pra dizer uma coisa assim, você acha que foi pesado o que eu fiz? Você pode me benzer pra me libertar um pouco de pecado, coisa assim? Ah, tá. Entendeu? Ela foi buscar ajuda na benzedeira. Ah, a cachorra, não a cachorra, porque eu acho que ela foi meio pesada. Ela achou que ela pegou pesado. Ela pegou E interessante ela querer peixe, né? O cachorro queria um peixe. Os meus cachorros, eles não cobiçam peixe. Agora, carne vermelha, eles ficam doidos. Pois é, eu tive cachorrinho também. Apesar que minha cachorra comia pedra.
Ela era muito esfomeada. Não tinha muito, né? Não tinha muito critério. Não. Era um outro rolê. Era. Agora que eu peguei a Mabel… A minha cachorra chama Mabel, tá? Ah, que perfeita. Eu peguei Mabel veio resgatada de canil clandestina, aquelas histórias horrorosas. E ela chegou com 2 anos e meio, eles acham, né? Não dá pra saber exatamente, mas tem 2 anos e meio, 3, por aí. E eu achei que ela era muito calminha e tal. E agora que ela relaxou, que ela tá em casa, ela tá sendo o filhote que ela nunca foi. Meu Deus. Então ela come meia, sabe? Se esconde debaixo da cama com uma calcinha. Ela tá nessa fase. Ela tá tendo a vida dela, Eu né? não vou discutir. Porque agora eu fiquei com um pouco de medo. Eu acho que eu vou deixar. Se a Mabel de virar e falar assim, olha, eu quero um peixe. Se eu fosse você, eu vou olhar pra ela e vou falar, badejo? Vem aqui que eu vou fazer. Pescada branca? Exato, eu acho que eu não diria não pra Mabel. Eu também, eu acho que eu peço um sushi pra nós duas. Põe um lugar, sabe? Com um saquê, porque eu já tô ouvindo o cachorro falar. Eu já tomo um drink. Ai, esses foram os casos. Ai, que absurdo, eu amei. Eu amei. Eu gostei muito desse, porque teve coisas que eu gosto muito, sabe? Benzedeira e cachorrinha. A cachorrinha era um pouco sinistra. Era um pouco esquisitinha. Talvez. Mas acho assim também, ela avisou. Acho que se você não fizer nada, que ela não tenha avisado, não vai fazer nada com você. Gente, sempre volta na questão da confiança, né? Quebrou. Ela confiou, quebrou. Ela foi um pouco além, mas não deixa de ser uma quebra de confiança. Tava todo mundo sabendo que tava em jogo. E outra, a mulher comeu o peixe. Tipo assim, o que ela queria? Você teve teu peixe. Cara, tua cachorra falou contigo. Você tá ligado o que é isso? Meu sonho é minha cachorra trocar ideia comigo. Total. Imagina antes de dormir. Ameaçar, né? Não, sem ameaçar, mas por exemplo, a gente poder falar mal do meu marido, alguma coisa ou outra. Ai, de novo tipo, você viu? Cara, você viu? Tipo, não dá. Pega aquela meia. Sabe? Mostra pra ele. Mostra pra ele quem manda aqui. Girl power, sabe? Com ela. Nossa, faltou um pouco de… Como que chama? O quê? Ai, me perdi, meu Deus. Sororidade? Sororidade da eu cachorra. Acho. Faltou. Da cachorra não, da mulher, né? Eu acho que teve rivalidade feminina. Ela falou, eu vou contar sim. Eu vou fazer… Quem que ela pensa que ela é? Que ela vai ficar me pedindo peixe agora? Exatamente. Talvez ela tenha tido… Não teve humildade. Não. Né? Ela não soube ver a oportunidade que ela tinha nas mãos e morreu. É isso, gente. Eu acho que se o seu animal falar com você e você quebrar a confiança dele, acho que você tá pedindo. Acho que o recado tá dado, né? O recado tá dado. Pensa bem. Bom, agora a gente vai para as nossas dicas. Tá. Né? Pode ser livro, filme, série, enfim. Não precisa ser bizarro. Não, eu tenho 2 dicas. Bora. Eu tenho o livro novo da Rita Lee, que eu acabei de ler, que chama Mito do Mito. Que é bizarro, é bem bizarrão. No começo tem um fundinho bizarro mesmo, sinistro, como se fosse um comecinho de terror, assim. É muito legal. Esse é o que ela escreveu, que é ficção, não é? É, a ficção. Esse eu ainda não li, eu li só as biografias. Você vai gostar. É super rapidinho de ler e é bizarro. Muito bom. E ela deixou pra ser publicado depois que ela morresse. E eu tô assistindo uma série, eu acho que ela não deve ser nova, porque ela tem 3 temporadas já. Ela é da Disney e ela chama Meu Querido Zelador. Nunca ouvi falar. Pois é uma série argentina, rapidinha de 30 minutos cada episódio. E a história é de um zelador que… No começo você fica, será que eu gosto dele? Será que eu não gosto e tal? Mas depois vira uma série de vingança, porque eles querem demitir o zelador pra construir no lugar da casa dele uma piscina.
Ai, que absurdo. E ele vai se vingando de todo mundo que vota a favor da piscina, sabe? Eu tô com o zelador. Eu tô com o zelador total. Depois você vai fechar com ele mais pra frente. Nossa, eu amei. Então eu tô bem entretida. Mas é tipo drama, comédia? Não, tem aquele humor argentino, sabe? Tá. Que é bem cínico, assim. É muito legal. E não é nada pesado de mortes e tal. Mas fica sempre uma coisa… um suspense no ar, assim. Tipo, o que esse cara vai fazer, sabe? Ai, eu gosto muito E disso. o prédio é lindo, é tudo bonito, sabe? Você fica entrando… Eu amo, não sei vocês. Mas toda vez que tem… site de corretora, sei lá, em post de corretora, eu vejo todos os apartamentos como se eu fosse mudar, como se eu tivesse dinheiro pra ir pra aquela casa. Eu amo. E lá você entra em todos os apartamentos, você vai vendo a planta, você fica, ai que interessante, aquela abriu a cozinha, sabe? Ai, eu adoro. Eu amo, então eu tenho essas 2 dicas. Boa, perfeito. Eu vou falar do documentário da Simone Biles Rising. Ah, não vi ainda. Que acho que não saiu todos os episódios, né? Acho que são 2 ou 3 que já saíram. E acho que vão vir mais agora, depois das Olimpíadas. Mas até aproveitando esse momento de Olimpíadas, né? Ela tem uma história muito, muito maravilhosa, muito incrível. E é um documentário que é muito legal, que vai mostrando a trajetória dela, fala um pouco da vida dela. Passa ali na questão da saúde mental, né? Que falam tanto dela. Então, tô gostando, assim, de assistir, de acompanhar. Eu gosto muito de ginástica artística. Eu também. Acho que é a minha parte preferida minha das parte Olimpíadas. favorita. E aquele nado sincronizado. Ah, o nado é muito legal. Eu amo. E aí eu sempre amei muito essa parte, assim. E aí eu acompanho já há bastante tempo. Então, sempre gostei muito da Simone Biles. E aí, quando tem esse documentário, eu curti. E agora, bora também esperar um documentário da Rebeca, né, gente? Porque queremos. Essa mulher, o que essa mulher trouxe de medalha, ainda pensando em macarrão com queijo, sabe? Só mulheres, né? Só mulheres, nossa, as mulheres arrebentaram. Nossa, arrasou muito. Olimpíadas perfeitas. E é isso, antes da gente despedir aqui, queria agradecer, fazer as boas-vindas de novo ao Under. Eba! E se tiver alguém que não sabe quem é você, acabou de chegar no mundo hoje, tá? Quem é Camila Frender? Como é que a pessoa vai te encontrar? Reencarnou. Reencarnou. Assim, quem é essa mulher? Quem é esta mulher? Conta aí pra gente. Tá, eu tô no @Cafrender em todas as redes. O Frender é esquisito, é com M, tá? Tá errado? Tá, mas eu não posso mudar. O lance do cartório é complicadíssimo, vim assim. Então, @Cafrender, aí tem o É Nóia Minha, que é um podcast que sai segunda e quinta. Tem E os Namoradinhos, que sou eu e Pedro Pacífico, Bookster, com casos de família, barracos, traições. E agora, o Amor na Influência. Então, arrasou. Tô aí nas redes. Perfeito, obrigada por ter vindo. Eu que amei. E agora ela vai lá no Nóia em breve, tá? Daqui a pouco tem episódio dela lá. E até a próxima. Até, beijos. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.